Qual a finalidade precípua da criminologia? Excelência. A criminologia apresenta ao menos três grandes finalidades. 1. Apresentar um diagnóstico do crime para logo em seguida preveni-lo. Prevenção do crime menos. 2. Menos intervir na pessoa do delinquente com medidas de ressocialização, recuperação do criminoso para que ele volte ao apartamento ou convívio social. 3. Valorar os diversos modelos teóricos de diagnóstico da criminalidade, sejam teorias biológicas, psicológicas ou sociológicas. Quais as diferenças entre as teorias consensual e a do conflito? Cite exemplo de cada uma. Excelência. Para as teorias do consenso, também chamada de funcional, os objetivos da sociedade são atingidos quando há o funcionamento perfeito de suas instituições, com os indivíduos convivendo e compartilhando as metas sociais comuns, concordando com as regras de convívio. Escola de Chicago, Teoria da Anomia, Subcultura do Delinquente, Associação Diferencial. Por sua vez, as teorias do conflito argumentam que a harmonia social decorre da força e da coerção, em que há uma relação entre dominantes e dominados. Teoria radical ou crítica é a teoria do etiquetamento labeling approach. O que é cifra negra? Excelência. Cifra negra são crimes que não são levados ao conhecimento das autoridades. Diferença entre a criminalidade real e a criminalidade registrada pelos órgãos públicos, pelo fato de haver um número considerável de delitos que não são levados ao conhecimento das autoridades. Quais os objetos da criminologia? Fale sobre cada um. Excelência. Crime ou delito é tudo aquilo que a sociedade condena como imoral, ilícito, ofensivo ou que tenha consequências negativas para a vida social, vai além da consideração da ação típica, ilícita e culpável. Criminoso é o que realiza o fato criminal. Vítima é a que sofre o ato criminoso. Controle social são instituições e estratégias que visam prevenir a prática de crime, sendo dividido em controle social formal e controle social formal. Quando se deu um cunho científico aos estudos de criminologia? Cite alguns criadores desse período. Excelência. Cesare Lombroso publicou em 1876 o livro O Homem Delinquente, que deu início a um período científico de estudos criminológicos. Enrico Ferri, Raffaele Garofalo. O que é vítima falsa? Dê um exemplo. Excelência. A vítima falsa simulada ou imaginária é aquela que comunica falso crime à autoridade pública. Ela comunica ter sido vítima de um crime que sabe que não ocorreu. Quais são os métodos utilizados pela criminologia? Explique cada um. Excelência. A criminologia utiliza os métodos empírico, indutivo, biológico e sociológico. Empírico analisa o universo do ser, baseando-se na análise dos casos concretos e na experiência. Indutivo, trabalhando nos casos concretos, parte de características específicas para, só após fixar conclusões gerais. Biológico, analisa os fatores orgânicos e individuais dos seres humanos. Sociológico, analisa fatores sociais, tais como costumes, reações coletivas, culturais, dentre outras. Escrivão que trata mal uma vítima e também comenta em voz alta dentro da delegacia sobre o que ocorreu com ela, gerando um constrangimento com essa vítima. Esse escrivão comete algum ato recriminado pela criminologia. Excelência. O ato recriminado pela criminologia é a vitimização secundária. Segundo a criminologia, os criminosos de colarinho branco pertencem a qual classe social? Excelência. A alta classe da sociedade. Qual é o objeto da criminologia que mais traduz o exercício da polícia judiciária? Excelência. O objeto da criminologia que mais traduz o exercício da polícia judiciária é o controle social. Qual o pensamento criminológico da escola clássica? Excelência. Os clássicos viam o crime como um fato individual, tratando-se de mera infração à lei, sem qualquer referência à personalidade do autor ou à sua realidade social. Qual o nome dado ao estudo sobre a participação da vítima nos acontecimentos? Excelência. Vitimologia. Quais são os autores que fundaram a teoria positivista e qual a diferença entre eles? Excelência. Os fundadores da teoria positivista foram Lombroso, Enrico Ferri e Rafael Garofalo. Lombroso menos antropológico, o objeto de estudo aspectos físicos do criminoso. Enrico Ferri, sociológico menos adotou quatro vertentes para o combate do crime: meios reparatórios, preventivos, repressivos e excludentes. Rafael Garofalo, jurídico, sistematizou as normas penais. Como é dividido o estudo da vitimologia? Excelência. Vitimização primária, vitimização secundária, vitimização terciária. Uma vítima, ao parar no sinal com a janela do carro aberta, é roubada.
Que tipo de vítima ela é? Excelência, vítima por ignorância ou vítima menos culpada que o criminoso? O que é teoria da anomia? Como ela é classificada entre as teorias? Excelência, a teoria da anomia faz parte da macrosociologia e insere-se dentro da teoria do consenso, bem como seus expoentes Emile Durkheim e Robert Merton. Segundo a teoria, a motivação para a delinquência decorreria da impossibilidade de um indivíduo atingir as metas desejadas, como sucesso econômico ou status social. É uma situação social onde falta coesão e ordem, especialmente a normas e valores. Para Enrico Ferri, existem quantas categorias de delinquentes? Excelência Enrico Ferri classificou em as categorias de delinquente, delinquente nato, delinquente louco, delinquente ocasional, delinquente habitual e delinquente passional. O que é sobrevitimização? Excelência, também chamada de vitimização secundária, é o sofrimento causado pelas instâncias formais de controle social à vítima em ter que reviver as circunstâncias do crime novamente, como por exemplo através de suas declarações, exame de corpo delito. Garófalo costuma classificar os criminosos como excelência criminosos assassinos, energéticos ou violentos, ladrões ou neurastênicos, lascivo ou cínico. O que é cifra dourada? E foi inventada com qual teoria? Excelência crimes praticados pela elite econômica. Crime do colarinho branco. Foi inventada na teoria da associação diferencial por Sutherland. Quem foi Kittilä? Excelência Adolf Kittel, foi criador da teoria das leis térmicas da criminalidade, concluiu que havia fatores produzidos pela natureza que afetavam o comportamento delitivo, como a condição do tempo. Chegou-se à conclusão de que no inverno as pessoas praticam mais crimes contra o patrimônio. Na primavera ocorrem mais crimes contra os costumes, crimes contra a dignidade sexual. Já no verão, ocorrem mais crimes contra as pessoas. No outono não se detectou uma categoria específica de crimes. O que significa a teoria biológica da criminologia? Excelência, para essa teoria, a prática do crime está associada a variáveis congênitas do indivíduo, ou melhor, à sua própria estrutura orgânica. O delinquente é um ser organicamente distinto dos demais cidadãos. O que é a teoria do etiquetamento? Excelência, a teoria do etiquetamento social faz parte da teoria do conflito, assim como a teoria crítica e de Labelinha-Plot enxerga a sociedade como um campo de batalha para as classes sociais dominantes e dominados, e afirma que o direito penal e o sistema jurídico processual atua como etiquetador social daqueles que passam por sua persecução penal. Tem como seus principais expoentes Erwin Goffman e Howard Becker. Drogados, prostitutas e travestis são exemplos clássicos de que tipo de vítima? Excelência, vítimas latentes ou potencial de receptividade vitimal, ou vítima potencial. Qual o conceito de prevenção delitiva? Excelência é um conjunto de medidas públicas ou privadas com o objetivo de impedir a prática de delitos. A partir de qual fato histórico se tornou importante a vitimologia? Excelência, fim da Segunda Guerra Mundial. O que significa a teoria funcionalista na criminologia? Excelência, também chamada de teoria do consenso, consiste nos objetivos da sociedade que são atingidos quando há um funcionamento perfeito de suas instituições, com os indivíduos convivendo e compartilhando as metas sociais comuns, concordando com as regras de convívio. A mídia tem influência sobre a criminalidade em uma sociedade? Explique. Excelência, sim, tanto para aumentar o número de crimes quanto para diminuir, ou então para estigmatizar o criminoso. Quando um sujeito é preso em flagrante ou começa a ser investigado por uma suposta ação, a mídia não espera a condenação e já sai apontando o sujeito como criminoso. A mídia pode ocultar verdadeiros criminosos. Por outro lado, uma parte da mídia defende bandidos como defensores da sociedade ou como verdadeiros heróis de identificação. A vítima do golpe do bilhete premiado, segundo Mendelssohn, é classificada como pela vitimologia. Excelência, vítima tão culpada quanto criminoso. Qual a principal contribuição de Lombroso no desenvolvimento da criminologia? Excelência, Cesare Lombroso contribuiu no desenvolvimento da criminologia em virtude da implementação de métodos científicos e indutivos que utilizou para fundamentar seus estudos acerca dos criminosos. Qual a modalidade preventiva você citaria, responsável por cuidar da diminuição de práticas delituosas? Excelência, prevenção primária e prevenção secundária. Quem foi o primeiro estudioso sobre vitimologia? Excelência, os primeiros estudos sobre vitimologia foram realizados por Hans Gross, em 1901. Porém, os estudos mais conceituados foram feitos por Benjamin Mendelssohn, o pai da vitimologia, juntamente com Hans Boynton. O que é vitimologia?
Excelência refere-se ao ramo da criminologia responsável por estudar as vítimas, as consequências decorrentes do evento criminoso, bem como atestar se a vítima contribuiu para o crime.